Glória a Deus. Aleluia. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais um dia de bastante alegria na presença do Senhor. Pode se aceitar por alguns minutos? Confesso que toda vez que eu pego nesse microfone para fazer qualquer coisa, eu tenho temor ao Senhor. E toda vez que eu vou pregar, é um temor ainda maior, porque eu não posso falar nada que esteja fora da palavra do Senhor. Mas o Senhor é fiel para usar aquele que Ele escolhe para fazer a vontade dEle. E eu me coloco nesta noite como instrumento para que o Senhor venha falar comigo e com você nesta noite. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem tiver as suas Bíblias, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 16. Quem foi encontrando, se coloque de pé em referência à palavra do Senhor. Liga pra mim, pastor ali, por favor. Tá com o nosso público aqui. Glória a Deus. O tema da nossa campanha é o louvor que liberta. E nesta noite nós já escutamos louvores, nós já adoramos o nome do Senhor, e chegou a hora do Senhor falar conosco por meio da sua palavra, que é a revelação genuína, a revelação completa do grande amor e poder do Deus que nós servimos. Glória! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o versículo de número 22. E nós já vamos entender por que o versículo de número 22. A multidão se levantou unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as roupas e mandaram açoitá-los com varas. Vou ler mais uma vez. A multidão se levantou unida contra ele, e os pretores rasgaram-lhes as roupas e mandaram açoitá-los com varas. Pode se assentar. Mas o que será, louvado seja Deus, que tem a ver este versículo com o tema o louvor que liberta? Nós acabamos de ver uma passagem bastante conhecida, onde fala de Paulo e Silas na prisão. Mas antes de falarmos de Paulo e Silas na prisão, nós temos que voltar um pouquinho na história, sabendo que o Senhor transforma, o Senhor restaura, o Senhor capacita e o Senhor usa quem Ele quer. E nessa noite, se você entrou aqui por essas portas, você não entrou por escolha sua, você entrou neste lugar porque o Senhor quer te usar também. Às vezes nós nos colocamos como tão falhos, tão pecadores, que não merecemos a graça do Senhor. De fato não merecemos, mas o amor de Cristo é muito maior e transcende o entendimento humano. Por isso nesta noite eu digo também, você é o escolhido do Senhor. Paulo, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. Saulo, perseguidor do povo eleito, do povo escolhido. Aquele a quem matava, aquele a quem ameaçava, aquele ao qual as pessoas tinham medo até mesmo de chegar perto. Aquele que tinha uma raiva, digamos assim, do povo ao qual o Senhor escolheu. Mas a Bíblia vai dizer, lá no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, que indo ele a caminho de Damasco, o Senhor Jesus teve um encontro com ele. E no meio desse encontro, o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E um fato que chama bastante atenção é que a Bíblia vai nos contar que ao ouvir a voz do Senhor, ele se coloca de joelhos, prostrado, e ouve a voz do Senhor. Quem estava com ele não entendia, escutava, mas não via nada. Mas ele já estava de prontidão para ouvir o que o Senhor queria falar com ele. Ali começava uma mudança, uma transfusão, uma transformação na vida de Paulo, na vida de Saulo. A Bíblia diz que ele não enxergava nada,
Mas enquanto ele não enxergava com os olhos humanos, ele começou a enxergar com os olhos espirituais. Como nesta noite, o Senhor quer usar você, o Senhor quer falar por meio de você, o Senhor já está dizendo nesta noite: ei moça, ei moço, fui eu que te escolhi. Não interessa o teu passado, o que interessa é o que vai acontecer daqui para frente. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão dizer, que esquecemos que o mais importante é o que o Senhor acha de nós. E a Bíblia conta que Saulo estava lá na rua chamada Direita, e o Senhor, quando quer abençoar alguém, ele usa quem ele quer, como ele quer, ele usa o seu profeta para abençoar, sem até mesmo que haja explicação. E a Bíblia diz: você vem rápido para chegar no ponto onde o Senhor quer. Que o Senhor fala com Ananias e diz para o profeta Ananias para ir até a rua direita, e ali ele teria um encontro com alguém que o Senhor iria abençoar. E o profeta sábio primeiramente pergunta: Senhor, até quem eu devo ir? E ele diz a Saulo. Logo nasce um temor no coração daquele profeta, ao ver a fama daquele homem, daquele matador, daquele sanguinário, daquele assassino. Mas ainda assim que a tua vida esteja destruída, a vida da tua parentela esteja destruída, hoje a luz e a voz do Senhor vai até onde você precisa. E a Bíblia diz que o profeta obediente, ele foi até onde ele estava, ungiu a Saulo, e ele voltou a enxergar. Só que quando ele volta a enxergar, ele não volta apenas a ver o que o coração humano, o que os olhos humanos veem. Ele volta enxergando e compreendendo o que o Senhor pode fazer. E a própria Bíblia vai nos mostrar que Paulo é o maior missionário bíblico, o maior missionário dos gentios. Houve por meio da vida de Paulo a transição. O povo judeu é o povo escolhido, o povo eleito, mas por meio da vida de Paulo, o Senhor começou a alcançar outras nações. Como o Senhor quer usar você para alcançar a tua nação, como o Senhor quer usar você para alcançar a tua casa, para alcançar a tua família. Mas como nós vamos fazer isso? É abrindo o coração e deixando o Senhor nos usar. É verdade, Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo se preparou, buscou conhecimento, estudou, conseguiu entender um pouco dos mistérios de Deus, e logo o Senhor o levanta para uma obra no meio dos profetas. E a Bíblia diz que começava na vida de Paulo a sua primeira viagem missionária. E na sua primeira viagem missionária, ele leva um homem chamado Barnabé, e esse homem o acompanha. Mas entenda uma coisa: às vezes o Senhor coloca pessoas na sua vida por alguns momentos. Às vezes o Senhor coloca pessoas na tua vida no início da tua caminhada, apenas para te ajudar a prosseguir e você ajudar ela. Mas às vezes os conflitos afastam. A Bíblia diz que na primeira viagem Barnabé estava lutando com ele, junto com ele, fazendo a obra de Deus. Mas a Bíblia também vai nos mostrar, pastor Gerson, que no meio de tudo isso existia um homem chamado João Marcos, que era primo de Barnabé. E a Bíblia diz que entre Paulo e Barnabé há um desentendimento. Há um desentendimento entre os dois. Ei, o laço foi quebrado. O laço que o Senhor colocou foi quebrado. E a Bíblia diz que logo em seguida, por causa de João Paulo, primo de Barnabé, os dois se separam. E logo ele escolhe outra pessoa para estar ao lado dele na sua outra viagem. E esse nome é Silas. Talvez, às vezes na nossa caminhada, nós queremos que determinadas pessoas caminhem com a gente, custe o que custar.
Mas às vezes os planos do Senhor é outro. Às vezes o plano do Senhor é etapas, é caminhos, é evoluções. E muitas vezes nós não entendemos. E a Bíblia vai contando que com Paulo e Silas estava também Lucas e Marcos. Eles estavam juntos com Paulo. Só que Paulo e Silas eram ligados. Marcos e Lucas, eles contavam e viam a história e estavam ali. Digamos que eles eram a equipe de segurança, a equipe de apoio, mas estavam sempre juntos. E a Bíblia vai dizer que eles passaram por grandes momentos de luta, de tribulação e de peleja. Onde agora eu quero entrar com você no capítulo 16. Eu quero que você entenda nessa primeira parte da mensagem, é que o projeto é de Deus, a hora é de Deus, a escolha das pessoas que vão ficar do teu lado é de Deus. Mas cooperador, você está dizendo que quem não estava não era projeto de Deus? Era, mas tinha um tempo. A pessoa que vai caminhar com você, o Senhor se responsabiliza. Por isso que está escrito na palavra do Senhor também: é melhor que ande dois, para que quando caia, o outro ajude a levantar. Por isso foi instituída a instituição família, o homem e a mulher, que se tornam uma só carne. Quando um está fraco, o outro está forte e ajuda a levantar. Quando a mulher está fraco, o homem está forte e ele ajuda a levantar. E o contrário também acontece. Por isso a instituição família deve ser valorizada. A instituição família deve estar debaixo dos preceitos de Deus. E o Senhor quer nessa noite abençoar a minha vida, a sua vida. Quer que a sua família esteja nas mãos do Senhor? Quer que a sua vida esteja nas mãos do Senhor? Então coloque diante do altar. Coloque diante do altar do Senhor e diga: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família seremos do Senhor. Ainda há tempo de você fazer tudo certinho na presença do Senhor, para que as bênçãos dele possam vir à tua vida também. E a Bíblia vai dizer ainda, vai dizer, o pastor está aqui olhando para minha cara e rindo, mas é figura de linguagem. A Bíblia nos conta que Paulo estava chegando à cidade de Filipos, e nessa cidade ele se estabilizou por algum tempo. E a Bíblia diz que no sábado ele saía até o templo para fazer as suas orações. E ele foi até o rio Getsemane, é isso, né? Eu não me lembro o nome. E ali naquele rio tinham mulheres lavando roupa, era sábado. Elas estavam ali fazendo seus afazeres. E a Bíblia diz que eles começaram a pregar naquele lugar. E uma mulher chamada Lídia se converteu. Começou a naquela época seguir o caminho. Porque é uma curiosidade bíblica. Você não vai achar no início do Novo Testamento as pessoas falando do caminho cristão, de uma vida cristã. Você sempre vai ver na Bíblia Sagrada os seguidores do caminho. E quem era o caminho? Jesus Cristo. Quem fez o caminho? Jesus Cristo. Quem nos leva até o caminho? Jesus Cristo. E como nessa noite, o Senhor está aqui, querendo segurar nas suas mãos, querendo te encher, te batizar, te transformar. E a transformação de Cristo, ela é tão engraçada que nós não conseguimos entender. Cristo não transforma de fora para dentro, Ele transforma de dentro para fora. Como é gostoso ser transformado. Dói muito, mas as cicatrizes o Senhor
alivia todas elas. E naquele dia, Lídia se converteu. E a Bíblia também vai dizer para nós que começou ali na casa dela os cultos, digamos assim, as reuniões. E nessas reuniões, a sua família também se entregou aos pés do Senhor. Porém, tudo que o Senhor faz tem um propósito, tem uma estratégia. Em um determinado dia, o Senhor saiu, aliás, Paulo saiu juntamente com Silas e foi fazer as suas orações. Tinha uma mulher com espírito de adivinhação, e esta mulher dizia: esses homens servem ao Deus Altíssimo, esses homens são do Senhor. Só que nem sempre, quando falam que somos de Cristo, quando que somos reconhecidos, não é plano de Deus, às vezes, o reconhecimento. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, se eu não me engano, que até os demônios reconhecem e estremecem e obedecem à voz do Senhor. Calma, confundi, desculpa. Assim vai, aprendendo todo dia. A palavra diz que até os demônios conhecem. Se os demônios conhecem naturalmente, ele vai usar as pessoas para reconhecer o poder que existe de Deus em você. Mas às vezes nós nos confundimos, nós nos alegramos, nós começamos, por sermos reconhecidos, a fazer as coisas que não era na hora certa. E a Bíblia diz que Paulo um dia ficou irado, porque todo dia aquela mulher fazia a mesma coisa. E ele volta para ela e diz: espírito imundo, sai dela. E a Bíblia diz, no mesma hora, no mesmo instante, aquela mulher ficou livre do espírito de adivinhação, que segundo a lei grega, ou a mitologia grega, era uma serpente. E essa serpente tinha a missão de guardar alguns pergaminhos. E a mitologia ainda diz que o deus Apolo a destruiu. Por isso que naquela época era usado como espírito de adivinhação, usada essa mitologia para simplificar. E ao dizer para aquela mulher: sai dela, os seus senhores ficaram sem o lucro, ficaram sem as pessoas que traziam riquezas para ele. E logo eles pegam Paulo e Silas, louvado seja o nome do Senhor, e levam até os magistrados. E olha só, diante dos magistrados, eles acusam de fazer baderna, de serem judeus fazendo baderna, pregando coisas e costumes que não era do povo romano. Mas olha só, eles não acusaram Paulo e Silas de tirar o lucro deles. Eles acusaram Paulo e Silas de estar pregando a respeito do caminho. O que eu entendo com isso? Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, começamos a falar do amor dele, as pessoas começam a julgar e a rotular. Elas não vão ver as coisas boas que você está fazendo, elas não vão ver as bem-aventuranças que você fez, mas 1 minuto de erro servirá para te condenar para o resto da vida. 1 minuto que você escorrega é motivo para você ser rotulado o resto da sua vida. Mas o Senhor nesta noite está dizendo para mim e para você: ainda há tempo, ainda há chance das cadeias serem quebradas, ainda há chance da vida da tua família ser transformada, ainda há chance do teu marido servir ao Senhor, ainda há chance da tua esposa servir ao Senhor, ainda há chance da salvação chegar até a tua casa. Paulo e Silas chegaram até os magistrados
E os magistrados ouviram o que estava acontecendo. E eles são condenados a açoites. São condenados a sofrer. E vai dizer que eles apanharam com varas. E como se não bastasse, depois de apanhar, eles são colocados no calabouço, são colocados na prisão, e não são colocados na parte da prisão onde tinha um pouco mais de liberdade. Eles são colocados na parte funda da prisão. Naquela época a prisão era dividida em duas partes. Uma parte poderia se ter um pouco mais de liberdade, na outra não. Por essa razão os presidiários mais perigosos ficavam ali, e Paulo e Silas estavam ali. E como se não bastasse, foi mandado amarrar os seus pés. Quando eu fui ungido cooperador, fui chamado para ser um cooperador, fiz um trabalho sobre Paulo, e eu descobri que as prisões naquela época eram debaixo da terra, e dependendo do grau, os presos eram colocados de cabeça para baixo. Vamos imaginar comigo, igreja. A palavra está diferente, mas é assim que o Senhor quer. Aleluia! Paulo e Silas amarrados dentro de um calabouço, de cabeça para baixo, cheio de ferida, Isaac, cheio de dor. E eles ali, eles poderiam naquele momento começar a dizer: cadê o Senhor? Jesus, onde o Senhor está? Mas eles não fizeram isso. Eles aceitaram a condição que eles viviam, porque, acredito eu, eles sabiam que ali tinha um propósito. Quando você é colocado dentro da prisão, dentro do calabouço, é açoitado, é maltratado, tem projeto de Deus aí no meio. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus de uma maneira tão diferente hoje na minha vida. Eu agradeço a Deus por isso. Glória a Deus. E a Bíblia nos conta, através dos escritos, que chegando à meia-noite, eles começaram a fazer uma coisa que era incomum. Me explica, como alguém que apanhou, como alguém que está preso de cabeça para baixo, lá no fundo, ainda tem forças para cantar, ainda tem forças para adorar? A resposta é clara: a presença de Jesus estava com eles. A presença de Jesus, a mesma que estava com Paulo e Silas na prisão, é a mesma que hoje está aqui, querendo habitar em seu coração, querendo falar com você dessa maneira, querendo dizer para você: ainda existe solução, ainda existe solução. E o louvor, ele liberta, o louvor, ele transforma, ele restaura a sua vida. Mas para isso é preciso dar lugar ao Senhor. E eles começaram a cantar, e toda a prisão escutava. Talvez, fazendo uma conjectura, uma analogia, os presos que estavam mais livres que eles, que não estavam amarrados, que não tinham apanhado naquele dia, deviam dizer: é louco, é doido. Como ele achou força para cantar, como ele achou força para adorar. Mas a presença de Jesus estava com eles. A presença de Jesus estava com eles. E talvez você ache que Deus só fala quando todo mundo pula, quando todo mundo fala em línguas, quando a igreja está em pé. Não, o Senhor também fala na calmaria. Verdade. Ele usou Paulo e Silas naquela noite como uma voz profética. Ele usou Paulo e Silas naquela noite como um instrumento. Aleluia! Sabe para quê? Eu vou te contar agora. A prisão começou a estremecer. Imagina comigo, a prisão estremecendo. E todo mundo começando a perguntar: o que está acontecendo?
o que está acontecendo, e ninguém vendo nada, e a prisão estremecendo, a prisão se abalando, até que ela veio ao chão. Naquele momento, todos poderiam ter fugido. Naquele momento, Paulo e Silas também poderiam ter ido embora, mas eles ficaram ali. Depois do terremoto, há um projeto de Deus. E qual era o projeto de Deus naquele dia? Salvar o carcereiro. O carcereiro precisava, pastor Gerson, conhecer quem era Jesus. Não bastava para ele apenas ouvir falar, ele precisava ver o tamanho do poder de Deus. Porque o carcereiro chegou até ali, ele viu aquela prisão abalada, Caleb, e ele tentou tirar a sua própria vida. Glória! Mas a Bíblia diz que eles gritam lá de dentro: não te faças mal algum, estamos todos aqui. Glória a Deus. Ei, às vezes o terremoto veio, abalou toda a estrutura da tua vida, toda a estrutura da tua geração, toda a estrutura da tua parentela, mas ainda assim permaneça no teu lugar, porque o Senhor está trazendo salvação para a tua vida. Quando ele escuta aquilo ali, ele entra naquela prisão. A primeira coisa que ele fala para Paulo, ele pergunta: o que eu preciso para servir esse Deus que você serve? Olha só, foi preciso Paulo e Silas apanhar, sofrer, padecer para ganhar uma vida para Cristo. E no meio daquela vida ainda salvou uma família. E aquele carcereiro, ele foi transformado a partir do segundo que ele aceitou a Jesus. Porque quem jogou e não se importava, passou a cuidar das feridas. Quem não se importava, só queria fazer o mal, começou a tratar das dores dos outros. Mas, como assim aconteceu com Paulo e Silas, depois do terremoto, depois da tribulação, ainda vem o tempo da honraria. E o tempo da honraria está chegando para você nesta noite. Está chegando para a tua casa nesta noite. Sabe por quê? Quando foram prender Paulo e Silas, não perguntaram a descendência, apenas prenderam. Eles foram acusados de fazer como os judeus. E 49 anos depois de Cristo, o imperador Cláudio havia mandado embora, expulsado o povo judeu que fazia um reboliço naquele lugar. Porém, Paulo e Silas tinham descendência romana, e por eles serem romanos, eles não poderiam ter sido presos e humilhados. E a Bíblia diz que chegaram lá dizendo: vão embora. Paulo e Silas falaram: não. Nos açoitaram publicamente, nos humilharam publicamente, então vem os magistrados aqui para nos soltar. A essas horas, acredito eu, que já tinha chegado no ouvido deles o que havia acontecido naquela prisão. Então logo no outro dia, os magistrados foram até eles, e os magistrados ordenaram que eles fossem soltos e que seguissem viagem. Irmãos, o que eu quero dizer para você nesta noite: tudo que você está passando é uma fase. Tudo que você ainda vai passar são fases, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que o terremoto possa acontecer na sua vida, mas que você tenha estrutura para aguentar o terremoto. Que você saiba que o louvor ele liberta. Então quando tiver tudo ruim, tudo péssimo, louve, adore, exalte, engrandeça o nome do Senhor Jesus. Porque Paulo e Silas foram humilhados naquela cidade, foram maltratados naquela cidade, mas eles saíram daquele lugar com honras. Eles saíram daquele lugar reconhecidos. Aí o povo começou a ver que Jesus era com eles.
como o Senhor quer fazer comigo e com você. Está difícil aqui dentro? Não saia daqui quando o Senhor não te honrar. Está difícil no teu trabalho? Não peça para ser mandado embora enquanto Deus não fizer alguma coisa. Está difícil na tua casa? Dobre os seus joelhos e não desista enquanto a mudança do Senhor Jesus chegasse à tua casa. Porque o Senhor, nesta noite, eu quero ser uma voz profética como pregador do Evangelho de Jesus Cristo e dizer para você: a situação de dor, de peleja, de agonia, de afronta é só uma fase para que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com bastante alegria. Glória a Deus. Aleluia. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais um dia de bastante alegria na presença do Senhor. Pode se aceitar por alguns minutos? Confesso que toda vez que eu pego nesse microfone para fazer qualquer coisa, eu tenho temor ao Senhor. E toda vez que eu vou pregar, é um temor ainda maior, porque eu não posso falar nada que esteja fora da palavra do Senhor. Mas o Senhor é fiel para usar aquele que Ele escolhe para fazer a vontade dEle. E eu me coloco nesta noite como instrumento para que o Senhor venha falar comigo e com você nesta noite. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem tiver as suas Bíblias, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 16. Quem foi encontrando, se coloque de pé em referência à palavra do Senhor. Liga pra mim, pastor ali, por favor. Tá bom, eu nosso público aqui. Glória a Deus. O tema da nossa campanha é o louvor que liberta. E nessa noite nós já escutamos louvores, nós já adoramos o nome do Senhor. E chegou a hora do Senhor falar conosco por meio da sua palavra, que é a revelação genuína, a revelação completa do grande amor e poder do Deus que nós servimos.